Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Aqui quem vos fala é Rafael, Reduzindo da Silva. Nessa manhã, quero deixar uma palavra de reflexão para a tua vida. Essa manhã de quarta-feira, né? Que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1, que diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aleluia. Essa passagem é bastante interessante. Já tivemos o privilégio de pregar, ver pessoas pregando, e as pessoas se atentam muito assim para o trabalho do oleiro, o vaso, fala do processo do barro. Mas Deus me deu esse pensamento ontem, não ferindo o texto, não saindo do texto, mas me fez pensar sobre o oleiro. Eu fico imaginando Jeremias na sua casa, onde ele estivesse, e Deus vai falar com ele no capítulo 1, no capítulo 18, versículo 2. Levanta-te. Deus vai usar o verbo levantar. Depois vai falar, desce à casa do oleiro. Deus vai usar o verbo descer. E lá te farei ouvir. Deus vai usar o verbo, ouvir. E no versículo 3 vai falar assim, e desci. O verbo descer. Então Jeremias estava em algum lugar. Ele se levanta e ele desce. E é interessante que eu fico imaginando Jeremias chegando na olaria desse oleiro. Eu quero falar sobre isso. E quando Jeremias chega, eu fico imaginando Jeremias chegando. Se fosse bom dia, deu bom dia. Se foi à tarde, boa tarde. Se foi à noite, boa noite. Eu fico imaginando Jeremias sentado vendo o oleiro trabalhar. O interessante é que a palavra veio a Jeremias, não veio o oleiro. Aí você deve estar pensando, mas o oleiro é Deus, sim. Mas eu fico imaginando Jeremias chegando na olaria, o oleiro lá no seu ofício fazendo fazendo o vaso do barro, Jeremias quieto. Jeremias era um profeta conhecido, profeta chorão. Eu fico imaginando o olheiro se constrangindo por Jeremias estar olhando ele trabalhar. Mas ele não parou de trabalhar, que era o ofício dele, de fazer barro. Ele não podia parar, senão poderia dar ruim. Você já parou para perceber que como esse olheiro e como Jeremias, existem pessoas que estão às vezes só nos observando, porque Deus mandou essa pessoa nos observar? Você já parou para pensar que nós não podemos parar de fazer aquilo que nós estamos fazendo, porque pode ter alguém nos observando? Como assim, Rafael? Às vezes, Deus manda alguém nos observar. Às vezes é no trabalho. Não vou falar escola porque não tem tido aula. Faculdade, até mesmo no ônibus. Às vezes é onde nós moramos, onde nós passamos. E tem pessoas nos observando a fazer a obra de Deus. Eu fico imaginando se aquele olheiro parasse de fazer o vaso só porque o profeta chegou, ia dar ruim naquele vaso. Mas ele vai continuar trabalhando, mesmo o profeta olhando para ele. E é isso que eu quero falar para você. Mesmo que a circunstância da vida esteja alguém te observando, não pare de trabalhar, continue. Continue pregando, continue louvando, continue adorando. Talvez é Deus que tenha mandado pessoas te observar. Existe uma fala aí que diz que a única Bíblia que alguém possa ler é a tua vida, é você e é eu. Isso é bem verdade.
Porque quando Jeremias está observando o oleiro trabalhar, o vaso vai se quebrar na mão do oleiro por causa das imperfeições. Aí talvez Jeremias falou, e agora deu ruim, vai jogar fora. O oleiro, na sua profissão, do mesma matéria-prima, do mesmo barro, porque ainda estava mole, continuou fazendo aquele vaso. E eu fico imaginando Jeremias falando, ele podia jogar fora, porque se quebrou. Mas não, o oleiro fez novamente. Sabe o que Deus está falando? Ainda que nós viemos também se quebrar, se desfazer, Ele vai nos fazer de novo. Porque não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Então, se você se quebrou, se você está o caco, porque Jeremias também observou o vaso se quebrando, né? Não podemos esquecer disso. Deus está falando para você, eu quero te fazer de novo, para pessoas ver, através da sua vida, vem e glorifique meu nome. Assim como aquele vaso se quebrou, Jeremias observou que ele se quebrou, Jeremias também observou que aquele vaso foi restaurado e foi novamente feito. E é isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Pense nisso. Deixa Deus fazer da tua vida um exemplo. Que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja convosco. Pense nisso.